Esquecimento do passado. Visitante. Não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências quando não se lembra delas, pois que, desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Desse modo, está sempre a recomeçar. Isso é o que todos pensam. Mas já pararam para observar que cada um tem intrinsecamente alguns conhecimentos que se destacam em relação a outros? Cada um sabe o caminho que segue, cada um sabe como aproveitar as oportunidades, como conseguir algo mais útil, algo mais importante, e assim vai seguindo aqueles caminhos, aquele aprendizado, para se melhorar, para se aperfeiçoar. E já tendo uma base anterior, mesmo que ele não perceba, que ele não lembre conscientemente, mas ele tem ideia muito clara de determinadas situações. São crianças que na escola aprendem muito mais fácil. Suponhamos que cada dia, ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegarmos aos 70 anos, nós estaríamos mais adiantados do que aos 10? Ao passo que, recordando as nossas faltas, inaptidões e punições que disso provieram, esforçar-nos-emos para evitá-las. A colocação que ele traz aqui é bastante interessante, porque se a gente, quando criança, cometemos nossos atos, vamos passando por aquele conjunto de experiência e chegamos lá na frente, se a gente lembra deles, a gente não erra de novo. A gente já aprendeu aquela situação. E se a gente esquecesse, a gente cairia sempre no mesmo erro, não acha mais fácil? Lembrar de tudo para poder evitar? Mas vocês já repararam que tem pessoas que passam pelas mesmas circunstâncias 1, 2, 3, 10 vezes e não aprendem? Não param para refletir? Vejamos. Para me servir de comparação, que fizestes do homem na terra com o aluno de um colégio? Eu não compreendo como este deveria aproveitar as lições da 4ª classe, não se lembrando do que aprendeu na anterior. E aí? Mas observem bem, uma pessoa estudou até a 4ª série. Aí ele tem que fazer um cursinho para ele, exemplo hipotético, um cursinho para ele poder se aprimorar para entrar na 5ª série, que já passou muito tempo que ele estudou. Por mais que ele não lembre de nada, quando a pessoa for falando ali na sala, ele vai aprender muito mais facilmente do que se ele nunca tivesse visto e ouvido falar naquele assunto. E algumas pessoas, claro, caem nas mesmas circunstâncias dos erros várias vezes. Vejamos. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações que fazem dele, de alguma sorte, uma entidade nova, do que podemos concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências, para renascer em outra, em existência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. Então, cada etapa, cada momento, cada situação, nós vamos passando por aprendizados, vamos passando por situações que vão trazendo para nós uma amplidão daquilo que nós queremos aprender. Mas se a gente não lembra delas, se tem uma solução de continuidade, sempre terá algum fator que vai nos ajudar a aprender, conforme o que citamos agora há pouco. Allan Kardec responde assim: de pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo de Espiritismo. Todas as objeções que expressais são naturais em quem ainda nada conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar-se respostas muito mais explícitas do que as que posso te dar, em sumária explicação que, por certo, deve sempre vir provocado de novas questões. E as perguntas que ele fez são tão pertinentes, são tão interessantes, que é um curso de Espiritismo responder essas questões que essa pessoa levanta aqui para o Kardec. É aquilo que a maioria das pessoas perguntam. E por isso, para responder completamente todas elas, tem que fazer um estudo de toda a doutrina espírita. Mas vejamos. Tudo se encadeia no Espiritismo e, quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se naturalmente de apoio. E, então,
O que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância, e por isso não farei aqui senão tocar levemente o assunto. Cada uma delas vem se somando, cada uma delas vai se avolumando com a anterior, e vai formar todo um arcabouço. E para isso temos que estudar a doutrina espírita. É importante que a gente vai ver que a justiça da sabedoria de Deus está na observação, no conhecimento da doutrina espírita. Quanto mais a gente conhece a doutrina espírita, mais a gente vê o conhecimento e a sabedoria de Deus, da sua infindável inteligência de estabelecer parâmetros também infindáveis de crescimento para todos nós. Se em cada uma das suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Ele não perde o que ele aprendeu, apenas a forma com que ele conquistou aquilo ali, ele vai ficar esquecido. E, de acordo com as companhias espirituais da pessoa, tudo isso vai se somando para criar todas as suas conquistas, todas as suas possibilidades evolutivas. Servindo-me ainda da comparação supra com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como e com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que as saiba quando passa para a classe seguinte. Portanto, quanto você passou por um conjunto de experiência, se você fixou elas bem pelas leis do amor, quando você passa para a classe seguinte, você já está cônscio daquelas responsabilidades, cônscio daqueles ideais, cônscio daquilo que você tem realmente que fazer. Se os castigos os tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quando foi o castigado por preguiçoso e insubordinado? Em cada época, em cada situação, você passa por determinadas etapas para que você possa aprender, para que você possa conquistar, para que você possa fazer-se melhor. É assim que, reencarnando, o homem traz, por intuição e como ideias inatas, o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo, em moralidade porque se, no curso de uma existência, ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar. Então, todos nós passamos por um conjunto de fatores, um conjunto de situações, para que a gente aprenda naquelas lições, para na próxima estarmos melhores. Para que na próxima estejamos tomando consciência naqueles fatos, daquelas situações, e enxergar as coisas por um prisma bem maior. E com isso, vamos errar menos, porque já aprendemos um conjunto de fatores. Seu espírito amadurecido, na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais firmeza, longe de ter de recomeçar tudo. Ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. Então, aquela base é o que ele já sabe, e ali para frente ele vai aperfeiçoando, ele vai melhorando, baseado naquela base que ele criou para si. Já viram aquela historinha que um cavalo caiu no buraco? O buraco era muito fundo, e o dono falou assim, já que eu não consigo tirar ele daqui, eu vou enterrar ele. Já ouviram falar essa história? Contar essa história? E ele começa a jogar terra, o cavalo sacudia o lombo, a terra ia caindo, ele ia pisando, ele ia sapateando aquela terra, ele ia subindo, e quando ele deu por si, o buraco foi aterrado, e ele saiu do buraco. Então, cada aprendizado é a pasada de terra que você toma. A terra está caindo na sua cabeça lá, mas com isso você está aprendendo, você está se aprimorando, e você vai crescer em conhecimento, vai crescer em aperfeiçoamento, e vai chegar, então, a sair do buraco. Ou seja, a ter uma visão mais ampla daquilo que você tem que aprender na vida e de como você tem que viver a vida. A segunda parte da vossa objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base mais segura, porque esse ouvido só se dá durante a vida corporal.
Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então poderá julgar o caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer. Então, a etapa que o espírito passou, cada caminhada que ele teve, cada obstáculo, cada situação, com isso ele vai aprendendo, ele vai aperfeiçoando, e ao chegar no plano espiritual, ele faz uma síntese disso tudo, vê o que foi útil, o que não foi, onde ele errou, onde ele acertou, para reiniciar sua jornada, reaprendendo a viver. De modo que não há essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire muitas vezes por provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e viria aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Assim sendo, nós vamos entender que cada etapa do nosso processo de crescimento, cada etapa do nosso processo de visualização daquilo que é para nós, das nossas necessidades evolutivas, nós estaremos construindo, nós estaremos edificando nas bases sagradas do amor e da paz. É muito importante nós começarmos então a entender todo o labirinto que nos cerca, todo o labirinto que nos envolve, para, a partir dali, sabermos crescer, espiritualmente falando. E a vida presente, se a gente lembrar de todas as situações que nós passamos, muitas das vezes vai ser bem mais desagradável do que tê-las esquecido, do que tê-las numa forma bem sedimentada no nosso inconsciente, para só vir à tona nos momentos que forem necessários vir, pelas intuições, pelas inspirações ou pela nossa necessidade e a permissão dos nossos protetores. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a eles se juntasse a lembrança do passado? Se a gente tem aqui uma etapa a cumprir, se a gente tem aqui uma condição a vencer, e nos é penoso lembrar fatos desse passado, bem mais complexo seria outros e outros passados. Vós, por exemplo, meu amigo, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que recebeste dos malefícios que hoje vos repugnariam a consciência. Ser-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhas feito? Então, se a gente lembrar das coisas que nós passamos, que nós fizemos, que nós sofremos em passado distante, nós temos hoje, então, condições tristes e angustiosas de caminhar pela vida. Faz-se necessário, então, começarmos a abrir nossos olhos para uma nova ideia, para um novo caminhar, para um novo despertar. Somente despertando para as realizações do amor e da paz, vamos construir esse sentimento em nossas almas. Vamos edificar essas bênçãos em nosso caminhar. Quantas dívidas nós temos para reparar com a nossa consciência? Às vezes, não por termos feito, mas por termos pensado em fazer. Não por termos tomado esta ou aquela atitude, mas por termos passado pela nossa memória a ideia de fazer determinadas coisas que iriam pesar drasticamente na nossa economia espiritual. Por isso, o caminhar aqui na Terra ele é marcado por 1001 fatos que nós temos que aprender a lidar com eles, a compreendê-los, para melhor vivenciar cada uma dessas oportunidades e buscarmos alcançar a vicissitude celeste. Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para expiar, quando hoje sois um homem estimável? Na conquista que nós temos hoje, marcou-nos etapas importantes do processo evolutivo para que nós tivéssemos essas conquistas hoje. Passamos por situações importantes de aprendizado, de reflexão, para conquistarmos este hoje com as bases sólidas que temos hoje. Aos olhos do mundo, sois
um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importuno, viveis com mais liberdade. E para vós, um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas. Cumprindo-vos ter cuidado de não contrair outras. Cada atitude que nós vamos tendo aqui na Terra, cada momento que nós vamos passando aqui, nós temos que ter o cuidado de não contrair outras dívidas. Sabermos passar pelas situações mais adversas, elevando a Deus nossos pensamentos, para nos dar força, para nos dar coragem de nos reabilitarmos frente à justiça divina, nos reabilitarmos junto ao amor que a misericórdia divina espera que cada um de nós venhamos a desenvolver. Quantos homens desejariam, assim, poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos, ao chegar ao termo da carreira, não têm dito: se eu tivesse que recomeçar, não faria mais o que fiz? E aqui está um ponto crucial que todos nós devemos olhar para trás e saber onde erramos, por que erramos, e observar que nós não devemos errar mais, que devemos procurar construir e edificar um mundo de segurança, de paz e de fraternidade da agora para frente. Pois bem, o que eles não podem fazer nesta mesma vida, falou em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará, em estado de intuição, as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Cada etapa, cada encarnação vai se conquistando mais, vai se corrigindo, vai vendo o que errou, o que deve acertar, e nessa balança da vida nós vamos procurando errar menos para construir e edificarmos algo de útil, algo mais edificante e mais estável para a nossa condição espiritual, que nos dá base para alçarmos voos maiores do desenvolvimento ético e moral de cada um de nós. Suponhamos ainda o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vossas famílias mesmo, se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência, e que o espírito arrependido veio encarnar-se em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco, por seu devotamento e afeição. E aí esse crescimento que todos nós precisamos, essa etapa que nós temos que estabelecer de envolvimento no nosso crescimento espiritual, no nosso aprimoramento, esse processo leva-nos então a procurar a nossa ascensão, procurar a nossa melhoria e o nosso aprimoramento. Mas se a gente lembrasse que os nossos filhos, nossas esposas, nossa família estivesse envolvida em crimes contra nós, como agiríamos? Portanto, é bom que a gente não lembre de tudo. Ou então, quando lembrar, tenha maturidade e falar assim: foi no passado e agora nós temos que aprender a nos amar. Então, a maturidade espiritual vai trazendo-nos condições de podermos ver o passado e caminharmos no presente sem medo do passado, sabendo que estamos conquistando o futuro. E é um dever que todos nós temos de procurar nos aprimorar, de procurar nos suportar uns aos outros bem, para conquistarmos as nossas possibilidades espirituais do amanhã. Quando Jesus fala, amai vossos inimigos, ele nos deu uma ordem. Temos que amar o inimigo. Nesta vida, pelo menos, passemos a odiar menos, conforme aconselha a doutrina espírita. Não ter sentimento de ódio, de vingança, de rancor, para que na próxima, estando dentro do mesmo grupo familiar, saibamos conviver bem uns com os outros. Não vos acharíeis mutuamente na mais embaraçosa posição se ambos vos lembrasseis das vossas passadas inimizades? Em vez de se extinguirem os ódios, se eternizariam. Criaria-se mais e mais condições de odiar, de repudiar, de criar mais adversidades, mais situações adversas. Cada um de nós, então, temos uma responsabilidade. Cada um de nós, então, temos um compromisso. E passo a passo vamos realizando todo o bem possível para que
no final, toda essa mexida faça com que a gente se aperfeiçoe. Os atritos sirvam de buril para nos burilar os sentimentos e nos aperfeiçoar para o crescimento espiritual, para a misericórdia que devemos ter uns com os outros, caminhando em direção ao Pai. Disso resulta que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço ao progresso. Quereis uma prova? Lembrar o passado traz alguns inconvenientes. Lembrar o passado traz alguns tropeços para as pessoas. Supondo que um indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem, o que acontece quando ele termina o cumprimento da pena? A sociedade o repele e essa repulsa lança de novo nos braços do vício. Se ele cometia crimes e foi condenado, na hora que ele sai daquela condenação, a sociedade o vê com ressalvas, se afasta dele e ele acaba entrando dentro do mesmo processo, dentro do mesmo marasmo, criando as situações mais adversas. O que faz, então, que nós tenhamos que fazer uma profunda reflexão. Não é tão bom lembrar o passado. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido e, se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha do que não pôde olvidar. E assim, gente, é tudo na nossa vida, nós vamos caminhando dessa forma. No filme Os Miseráveis, mostra lá Jean Valjean fazendo de tudo para se reabilitar. Ele, que nem era criminoso, ele roubou um pão porque ele estava com muita fome. E por causa daquele simples pedaço de pão, passou-se por várias situações das mais terríveis e a pessoa não deixava ele em paz nunca, sempre procurando perturbá-lo, sempre procurando atormentá-lo, mesmo sabendo que ele tinha se redimido, que ele era agora uma pessoa de bem. Nós temos que aprender a refletir sobre como gerenciamos os nossos sentimentos com relação ao outro. Enquanto não aprendermos isso, nós não poderemos lembrar do passado com facilidade. Isto está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos, a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta, nos quais, só reinando o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque seus habitantes se recordam da sua existência precedente, como nós nos recordamos do que ontem fizemos. Quando o planeta entra em processo de regeneração, onde nós estamos dominando nossos sentimentos com mais condições de raciocinar do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista de que isso é passado, isso é futuro, nós temos um passado, temos um futuro, e temos então que viver bem o presente, tudo é possível para esses espíritos recordarem o passado, verem passado e verem situações que aconteceu com eles lá atrás. Quando a lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela produz neles a impressão de um mau sonho. É uma impressão de que algo de real muito ruim aconteceu. A impressão de que tem que passar por certas experiências difíceis, comprometedoras, para se elevar para o Pai, para se redimir perante a justiça divina. Portanto, vamos procurar refletir na grandeza do amor divino, na grandeza dos ensinamentos divinos, para procurarmos sermos melhores, para procurarmos sermos daqueles que edificam e constroem um mundo de paz, de amor e de fraternidade.